Queridos irmãos, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso momento devocional deste domingo e, para tanto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 8, dos versos 28 a 30. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, Pai bendito, Senhor de toda a glória, Criador dos céus e da terra, aquele que também governa todas as coisas. Diante de Ti, ó Pai, nós nos achegamos em oração, com os corações contritos, ó Pai, clamando ao Senhor que nesse instante de momento devocional, o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo e que a Tua palavra ela se torne clara para nós, ó Pai, apesar das nossas falhas, apesar do pecado que há em nós, que possamos compreender a Tua palavra e praticá-la dia após dia, ó Pai. Ser propício a nós nesse instante, edifica-nos como corpo do Senhor, como filhos de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, embora eu tenha lido toda a perícope, os versos 28 a 30, nós vamos nos ater somente ao versículo 28, e nós vamos trabalhar um pouco, pensar um pouco sobre o triunfo da providência de Deus. Para dar início ao nosso momento devocional, eu queria que nós imaginássemos duas situações rápidas. A primeira delas é como a nossa vida se parece com um relojoeiro construindo um relógio. Se nós olharmos o mecanismo de um relógio, nós vamos perceber que há ali engrenagens que giram em sentido horário e engrenagens que giram no sentido oposto. E isso é interessante porque tanto as engrenagens que giram para um lado quanto as que giram no lado oposto, elas são importantes e necessárias. E nesse mecanismo, elas são trabalhadas e orientadas por uma mola mestra, uma peça mestra que faz com que tudo gire conforme o necessário para que o relógio funcione. A nossa vida é parecida com isso. Outra ilustração, outro momento de imaginação seria nós pensarmos como que um tapete é feito nas mãos de um tapeceiro ou de uma mulher que vai construir um tapete de crochê. Muitas vezes nós olhamos no meio da construção daquele tapete e podemos pensar assim, não vai sair uma peça bonita, ou não vai dar certo o que está sendo feito, porque durante a construção do tapete, há movimentos que a mulher deve fazer no crochê que aparentemente elas não têm um propósito específico, elas são movimentos que vão contrários aos movimentos que ela já estava fazendo na construção do tapete. Mas o final é sempre um trabalho belo, quando nós vemos o tapete pronto, com ricas cores e formas bem delineadas. Assim também é a nossa vida. E pensando a partir disso, nós vemos como que a providência de Deus age de uma forma muito especial na vida dos crentes. Seja lugares em que nós passamos, igrejas em que nós passamos e fomos para outros locais, empregos, amigos, a própria constituição da nossa família, tudo isso faz com que a nossa vida seja conduzida com um determinado propósito e um propósito do conselho de Deus, um propósito do eterno conselho de Deus. Há duas histórias bíblicas que me fazem refletir acerca disso, como que a providência de Deus atua de forma muito especial na vida dos crentes, moldando a vida dos crentes e fazendo com que tudo seja benéfico para a nossa vida. A primeira história que eu gostaria de destacar com os irmãos é a história de José.
José, ele foi amado de forma acima da média pelo seu pai, mas ele foi odiado por seus irmãos, e por causa dessa relação conturbada, ele é lançado em um poço e depois vendido como escravo para o Egito. Lá, depois de chegar no Egito, também ele passa por um período de prisão. Enfim, toda a sua vida é construída com constantes sofrimentos e angústias. Mas lá em Gênesis, no capítulo 50, já no final do livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José olha para toda essa história e diz o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então nós vemos a providência de Deus triunfando através da vida de José, já no final da sua vida, como nós conhecemos a história, e José mesmo reconhece isso ao final da sua vida, que todas as aflições, toda a angústia que ele passou, todos os momentos e circunstâncias difíceis, foi para um bem maior, para um propósito muito maior do que a sua própria vida, para que muitas vidas fossem conservadas. Também, irmãos, há na história de Jó uma ideia interessante sobre isso. Se nós observarmos, Jó foi alguém que era temente a Deus, que era reto, que buscava o Senhor constantemente, que buscava andar uma vida diante de Deus, mas ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens, perdeu os animais, perdeu terras, perdeu os seus próprios filhos. E Jó passa por um terrível momento de angústia e de aflição na sua própria alma, mas lá no final da sua vida também, Jó faz uma afirmação que mostra o propósito de Deus para com todos esses acontecimentos difíceis na vida de Jó. E ele mesmo reconhece fazendo a confissão, lá em Jó 42, o versículo 5, quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não uma visão física de Deus, pois Deus é Espírito, mas o que Jó declara para nós aqui é que agora ele estava mais próximo de Deus. Agora ele conhecia melhor o Senhor, não apenas de ouvir, mas com uma vivência ao longo de todos os anos, em todas as circunstâncias que ele passou. E esse é o propósito maior que nós devemos ter também para a nossa vida, que Deus tem para a nossa vida, que nós não conheçamos a Deus simplesmente de ouvir, mas que nós possamos ver o Senhor e ver o triunfo da providência de Deus em cada uma das ações, cada uma das circunstâncias da nossa vida. Há ainda na história humana uma prova maior da providência de Deus, e essa prova ela se dá justamente na crucificação de Jesus Cristo, naquela cena em que os nossos pecados são ali lançados em Cristo, naquela cena em que o maior pecado, a coisa mais horrenda que poderia a humanidade ter feito, que era matar o próprio Cristo, nessa mesma cena nós recebemos paz com Deus. Nesse ápice histórico redentivo, o nosso Salvador ele foi golpeado, padeceu, mas nessa mesma cena, nesse mesmo momento, nesse mesmo ato, nós recebemos pela graça de Deus a justificação dos nossos pecados e a vida eterna. Então é exatamente como José falou: homens que queriam fazer o que era mal, mas Deus orquestrou tudo para o bem maior, o bem supremo. E em alguns momentos nós podemos pensar que Deus ele nos salvou e nos deixou no mundo com uma série de acontecimentos aleatórios, sem propósito algum, até o dia que Cristo voltar. Mas na verdade não é isso que Paulo nos ensina aqui na carta aos Romanos. Paulo nos mostra o oposto dessa ideia de acontecimentos aleatórios e sem propósito algum. E é o que nós vamos ver. Steven Lawson, quando ele começa a comentar esse texto de Romanos 8, ele diz o seguinte:
tudo quanto sobrevém aos crentes ou aos santos é de tal forma controlado por Deus que o resultado final revela aquilo que o mundo tem como nocivo, mas para os santos é bênção. Então, tudo aquilo que parece ser ruim para nós, tudo aquilo que parece ser nocivo aos santos, no final, Deus controla todas as coisas para que no final nós vejamos como isso é bênção nas nossas vidas. Então, irmãos, eu queria que nós pensássemos nesse versículo acerca de 3 coisas que o apóstolo Paulo declara no texto. A primeira delas é que nós sabemos do triunfo da providência, ou que melhor, que como crentes que somos, nós deveríamos saber que a providência triunfa. Ainda que Paulo ele não conhecesse a igreja de Roma, ele conhecia alguns dos membros daquela igreja, mas ele não conhecia toda a igreja, ele não conhecia todos os membros. Mesmo assim, ele afirma logo no início do versículo, com a palavra sabemos, incluindo esses membros dessa igreja, no plural, usando o nós. Mas por que Paulo faz? Por que ele engloba essas pessoas? É porque, queridos, a afirmação que Paulo faz é algo basilar no cristianismo. É algo que todo cristão deve saber. É algo que é fundamental à nossa fé. Saber que a providência de Deus, ela triunfa sobre todas as coisas. É algo que hoje nós também devemos saber e que nós devemos ensinar para os nossos filhos e para aqueles que serão ovelhas do Senhor quando nós levamos esse evangelho da graça. O que Paulo quer dizer para nós aqui não implica em um conhecimento vazio de Deus, ou como os ímpios, as pessoas, os descrentes dizem, não, eu tenho fé que Deus está governando todas as coisas, mas na verdade não age dessa forma, não vive sua vida dessa forma. O que Paulo quer dizer é que o saber de Paulo aqui, ele se refere a tomar ciência com uma profunda convicção e certeza. Ou seja, nós devemos saber sem sombra de dúvidas. E isso implica em uma ação que vai ao encontro do nosso intelecto e da nossa fé. Não é simplesmente pensar que Deus governa todas as coisas. Não é simplesmente mentalizar que tudo vai cooperar para o meu bem. Mas é confiar de fato que Deus está no controle de todas as coisas. Agora é interessante nós destacarmos que Paulo aqui ele não diz que nós sentimos, ou que nós vemos, ou que nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós perdemos um ente querido, nós não sentimos que tudo vai bem. Quando nós ficamos acamados por alguma doença, somos acometidos por alguma doença grave, nós não percebemos que tudo vai bem. Quando nós vemos uma morte trágica, por exemplo, uma criança que morre repentinamente, nós não sentimos ou nós não percebemos a providência de Deus triunfando sobre todas as coisas. Muitas vezes esses sentimentos humanos nos impossibilitam de ver a providência de Deus triunfando. Então, queridos, quando Paulo ele afirma essas coisas, ele diz que nós não somos guiados pelas nossas sensações, nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós não somos guiados por aquilo que nós vemos ou que nós entendemos do mundo concreto. O que nós somos confrontados aqui é saber, nós devemos saber que Deus ele está no controle de todas as coisas, fazendo com que tudo coopere, com que tudo trabalhe para o nosso bem. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não entenda ou que eu não compreenda como isso vai resultar num bem maior. Este então é o trabalho da mão invisível de Deus na providência. Apesar de muitas vezes nós não percebermos essa mão invisível de Deus, apesar de não fazer sentido ou de nós não compreendermos, nós podemos, de fato, confiar pela fé, e somente através de uma fé sincera é que nós podemos crer que Deus está no controle de fato.
Não uma fé tola, não um salto no escuro, mas uma plena convicção de que o mesmo Deus que é Criador, Ele é o Deus que governa todas as coisas. E para nós solidificarmos esse ensino, nós vamos até o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 27, para nós compreendermos o motivo disso. Por que eu preciso saber do triunfo da providência de Deus? E há duas perguntas ali que refletem bem, vão nos aclarar bem acerca dessa doutrina. A primeira pergunta, a pergunta número 27, diz o seguinte: o que é a providência de Deus? E a resposta é: a providência é o poder de Deus, onipotente, presente em todo lugar, pelo qual, como por sua própria mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas, de tal maneira que tudo que a natureza produz, a chuva e o sol, a fertilidade e a esterilidade, a comida e a bebida, a saúde e a enfermidade, a riqueza e a pobreza, enfim, nada acontece sem motivo, por acaso ou azar, mas segundo o conselho e a vontade do Pai Celeste. Ainda, queridos, a pergunta 28 vai nos mostrar qual que é a utilidade que há para nós em conhecermos a providência, em crermos na providência de Deus. E é exatamente essa pergunta, e a resposta é a seguinte: para que em todas as adversidades nós tenhamos paciência, para que na prosperidade sejamos agradecidos. Quanto ao futuro, sejamos confiantes, depositando nossa esperança exclusivamente em Deus, nosso Pai fidelíssimo, sabendo que nada pode nos separar do seu amor, que é justamente a continuação do texto, nos versículos 38 e 39, quando Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a resposta finaliza-se da seguinte forma: todas as criaturas submetem-se ao seu poder, tudo acontece por sua soberana vontade. Esse então é o nosso primeiro ponto. A providência de Deus, ela triunfa, e nós devemos saber que ela triunfa, não por nossa causa, não pelos nossos méritos, mas por causa do conselho de Deus. E o segundo ponto é que a providência de Deus, ela triunfa com um propósito específico, que é o propósito de nos aperfeiçoar, de trazer santificação para os crentes. Paulo, e eu quero destacar esse segundo ponto em duas afirmações que Paulo faz. Paulo mostra que a providência, ela triunfa para os que amam a Deus, e a segunda afirmação que ele faz é que a providência triunfa com um propósito, segundo daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Paulo vai utilizar essa expressão para o bem daqueles que amam a Deus, a expressão aqueles que amam a Deus, ela está na frente da expressão, no texto grego original, na frente da expressão todas as coisas cooperam, ou Deus faz todas as coisas cooperarem. O que Paulo faz aqui, puxando esse texto, esse trecho para frente, é dar uma ênfase, um destaque. Mas qual o objetivo disso? Deus não faz com que todas as coisas cooperem para o bem de todas as pessoas de forma indistinta, mas sim, Deus faz com que tudo trabalhe e coopere para o bem somente daqueles que o amam. E essa expressão aqui, amar a Deus, ela é uma expressão sinônima de salvação. Nós não podemos amar a Deus como causa primeira, de forma alguma. O amor que temos a Deus, ele é proveniente, ou ele é causado somente como fundamento da nossa regeneração, somente por causa do novo nascimento que temos em Cristo, através do Espírito Santo que nós recebemos. Antes disso, antes de sermos regenerados, a nossa situação, o nosso status era o mesmo de Romanos 3, dos versículos 10 a 18, em que nós estávamos
nós éramos inimigos de Deus e não havia nenhum que fizesse o bem, não havia ninguém que fizesse o bem, não há quem busque a Deus sem ser regenerado. Então, o amor a Deus, ele é mais do que uma declaração de fé externa, ele é mais do que uma profissão de fé que nós podemos fazer externamente. Ele está pautado dentro do nosso coração, não é um sentimentalismo barato. E por isso nós precisamos aprofundar um pouco nesse ponto, porque atualmente nós ouvimos muitas músicas que têm o título de gospel, simplesmente explanando um sentimentalismo acerca de Deus, quando isso não vem do coração. E o que João nos mostra lá em João 14, Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 14, versículo 21, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então João nos mostra que os que amam verdadeiramente a Deus e a Cristo devem conhecer os mandamentos e devem seguir os mandamentos de Deus. Não é possível que haja qualquer relação humana, qualquer relação entre uma vida mundana e o amor a Deus. Não é possível que nós tenhamos a Deus como Senhor, a Cristo como Senhor, e vivamos uma vida totalmente ímpia, totalmente impiedosa, em que não haja nenhuma transformação do nosso caráter, que não haja nenhuma luta de santificação e mortificação do pecado. Pelo contrário, aqueles que seguem a Deus, aqueles que cumprem os seus mandamentos, esses vivem uma vida reta e demonstram o seu amor através da sua própria vida, não com belas palavras, mas com atitudes e ações concretas. Percebam então, irmãos, que a providência, ela não triunfa porque nós amamos a Deus. É pelo próprio amor de Deus por nós que a providência continua a agir de forma soberana. Ainda que os eleitos, ou seja, aqueles que amam a Deus, ainda que eles ou nós sejamos caracterizados como alvo da providência divina, João ainda nos mostra que o amor de Deus é de fato o fundamento para este amor que há em nós. Lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então os eleitos, eles são alvo da providência divina, e essa providência, ela tem um objetivo específico na vida dos crentes. Um dos objetivos é o que o próprio apóstolo João colocou aqui, é o que a própria carta de João nos traz no final do versículo 10, que Deus mesmo enviou o seu Filho para ser propiciação dos nossos pecados, para nos dar salvação. Então a providência triunfa com um propósito, e esse propósito, baseado nisso, e no versículo 29 da carta aos Romanos, nós podemos afirmar que o propósito de Deus com a sua providência é fazer com que nós sejamos mais parecidos com Cristo, para que a imagem de Cristo ela seja refletida em nós. E eu não vou me deter muito nesse aspecto do texto. Vou somente ler novamente com os irmãos o versículo 29, 28 e 29, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito de Deus? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, aqui está o propósito, a fim de para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não vou me deter nesse ponto, quero passar para o ponto seguinte, porque nós vamos ver que o bem a que Paulo se refere aqui vai ao encontro justamente desse propósito de sermos parecidos com Cristo. Paulo não está falando que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, qualquer bem que nós pensemos, ou aquilo que é bom aos nossos próprios olhos. O bem que Paulo se refere aqui é um bem espiritual, um bem supremo.
Então nós vamos para o terceiro ponto e nós já vamos perceber essa ideia do texto. O terceiro ponto, então, a terceira verdade é que a providência de Deus ela triunfa em toda e qualquer circunstância para um bem espiritual. Aqui, queridos, uma partícula de ligação que ela vai se repetindo ao longo do capítulo 8. Infelizmente, na nossa tradução, na nossa versão, esse conectivo aditivo e, que vai dando ligação ao texto, ele não aparece. Mas no texto grego ele é encontrado e ele é traduzido em algumas versões como a NVT ou como a Corrigida Fiel. E essa partícula E, uma partícula bem simples, que aparece ao longo de todo o capítulo, ela vai conectando as ideias que Paulo declara sobre o Espírito Santo e sobre os crentes. E percebam o seguinte, lá no versículo 18, para nós entendermos o contexto do que Paulo vem falando. No versículo 18, Paulo vai tratar sobre o sofrimento. No versículo 23, Paulo fala dos gemidos, tanto da criação, quanto também os nossos próprios gemidos. O versículo 25 fala de perseverança, e a ideia de perseverança é suportar uma grande pressão, ou aguardar com paciência, como o próprio versículo traz. E os versículos 26 e 27, eles mostram a nossa fraqueza e como que nós não sabemos nem orar a ponto de o Espírito Santo ter que trabalhar por nós por causa da nossa fraqueza. Queridos, nós sabemos que Deus mostra o seu poder em qualquer uma das situações. João Calvino diz que se alguém cai nas garras de assaltantes ou de animais ferozes, se do vento a surgir de repente sofre um naufrágio no mar, se é soterrado pela queda de uma casa ou de uma árvore, se outra pessoa, vagando por lugares desertos, encontra provisão para a sua fome, arrastado pelas ondas consegue chegar ao porto, escapa milagrosamente da morte pela distância de apenas um dedo, todas essas ocorrências, sejam elas prósperas ou adversas, a razão carnal as atribui à sorte. Contudo, todo aquele que foi ensinado pelos lábios de Cristo, de que todos os cabelos da cabeça lhe são contados, buscará a causa mais remota e terá por certo que todo e qualquer evento é governado pelo conselho secreto de Deus. O que João Calvino quer nos mostrar, queridos, é que seja na prosperidade, seja na adversidade, Deus opera através da sua providência. Mas o que Paulo nos mostra aqui, com certeza, é isso também, que todas as coisas. Mas o contexto do capítulo nos mostra que, sobretudo ou principalmente nas dificuldades, de forma muito específica, no sofrimento ou através das nossas fraquezas, é que nós podemos perceber a poderosa mão invisível da providência de Deus agir. Seja no sofrimento do versículo 18, seja nos gemidos do versículo 23, ou nos momentos em que nós precisamos ser pacientes e perseverantes, ou ainda quando o texto se avança lá no versículo 35 e ilustra algumas situações de sofrimento, quando o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a destacar situações conturbadas. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele ainda descreve no versículo 36 um possível martírio, ou seja, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Principalmente através dessas situações difíceis, através do sofrimento, é que nós percebemos que a providência de Deus triunfa. É nesses momentos, principalmente, que nós devemos saber e crer que a providência de Deus triunfa. E nós cantamos isso muitas vezes. Nós cantamos, e há dois hinos que refletem bem essa ideia. Nós cantamos assim: se dor é mais forte sofrer, e apesar do meu triste pecado, ou no meio das tentações de Satanás, nós cremos na providência de Deus e cantamos: sou feliz com Jesus. É a providência e a graça divina triunfando.
Também ainda nós cantamos: se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, nós cremos na providência, não uma providência materialista, mas uma providência que com Cristo nós reinaremos na glória futura. Mas há motivos pelos quais Deus trabalha conosco através do sofrimento. E eu quero elencar aqui alguns rápidos motivos que Deus utiliza a aflição para tratar conosco, ou Ele faz com que a aflição coopere para o nosso bem, nos santificando e nos fazendo ser mais parecido com Cristo. A primeira coisa é que a aflição ela nos humilha, como está descrito, Moisés descreve isso lá em Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versos 15 e 16, quando diz o seguinte: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água de pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Assim, queridos, é que Deus usa momentos de adversidade para que nós nos tornemos pessoas mais humildes e menos orgulhosas. Como nós podemos, quem pôde participar do culto pela manhã, nós vimos na exposição do reverendo Fábio, as provações elas nos conduzem à humilhação, e as provações elas são usadas por Deus para produzir frutos dignos de arrependimento em nossas vidas, um arrependimento para a vida e para uma nova vida em Cristo. O salmista também, ele nos mostra essa transformação que é provocada em nossa vida, lá no Salmo 119, versículo 67, quando diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E é justamente esse o objetivo da aflição, da adversidade, das provações com as quais nós passamos, para que nós possamos produzir frutos, não frutos bons aos nossos próprios olhos, mas aquilo que a própria palavra diz que é um bom fruto, ou uma boa obra. E é o que acontece aqui com o salmista no Salmo 119. Antes de ser afligido, ele andava e vivia uma vida ímpia, uma vida distante dos caminhos de Deus. Mas agora ele guarda os preceitos de Deus, ele caminha de acordo o caminho que é demonstrado na palavra de Deus através da sua lei. Jó também, ele tem ciente essa ideia na sua mente, e ele diz lá em Jó 23, ele afirma: se o Senhor me provasse, eu então sairia puro como ouro. É essa mesma mentalidade que nós devemos ter quando as aflições nos sobrevierem, que Deus está nos humilhando, mas com o propósito de nos conduzir para mais perto dele. E essa é a segunda reflexão que nós precisamos fazer. A aflição ela nos conduz para mais perto de Deus, assim como no meio das tempestades ou de perigos iminentes, as ovelhas elas procuram o abrigo e o cuidado do seu pastor. Assim também nós, os verdadeiros crentes, como ovelhas do bom pastor, quando somos afligidos, nós procuramos refúgio, ou pelo menos deveríamos procurar refúgio e socorro em Deus. Lá no livro de Oséias 5, a partir do verso 14 e também o início do capítulo 6, nós vemos o próprio Deus mostrando isso para o povo, quando ele diz: porém serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá, e os despedaçarei. É forte a imagem que o texto nos traz. Eu os levarei embora e não sobrará ninguém para resgatá-los. E o versículo 15: então retornarei a meu lugar até que reconheçam sua culpa e voltem para mim.
pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Então a aflição, ela tem esse objetivo de fazer com que nós busquemos a Deus, fazer com que nós sejamos conduzidos para mais próximos dos caminhos de Deus. E o capítulo 6 mostra como que o povo de Israel fez isso. Capítulo 6, de 1 a 3 de Oséias, que diz assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar, Ele nos feriu, agora nos fará curativos, em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. É através da aflição, queridos, que Deus molda o nosso caráter, nos humilhando, nos conduzindo para mais perto dele e nos assemelhando a Cristo, fazendo com que nós sejamos mais parecidos com Cristo, fazendo de nós participantes dos sofrimentos de Cristo e da sua imagem. O autor da carta aos Hebreus, ele nos apresenta essa ideia lá no capítulo 12, Hebreus 12, 10. Quando ele diz: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. E o versículo seguinte aponta para o propósito da disciplina, que são os frutos na vida dos crentes. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Pedro ainda também enfatiza a mesma coisa em sua primeira carta, no capítulo 4. Ele declara isso acerca da igreja de uma forma bastante evidente. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Então, todos esses textos, queridos, vêm nos mostrar que o sofrimento de Deus tem consigo propósitos bem definidos, que é o nosso bem espiritual, o bem espiritual ou bem supremo na vida dos crentes e dos eleitos de Deus. Então, aqueles que possuem Cristo, aqueles que têm Cristo como Senhor e Mestre das suas vidas, as aflições, elas tornam-se pequenas para essas pessoas diante do glorioso fruto que é produzido através da aflição. Jesus, ele afirma aos seus discípulos que toda tristeza se converteria em alegria futuramente. Quando o bom pastor nos leva ao deserto da aflição, ele nos leva nesse deserto para nos falar ao coração, para tratar do nosso caráter e da nossa alma. Paulo ainda nos lembra que onde Deus faz abundar o sofrimento dos seus filhos, ali mesmo ele também faz superabundar sua doce consolação. Lá na segunda carta aos Coríntios ele afirma: ele nos encoraja em todas as aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus possamos encorajar uns os outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de todos vocês. Ainda na mesma carta, Paulo reforça essa ideia constante ao longo de toda a Escritura, e ele nos mostra que os sofrimentos e as aflições nos são benéficos, porque elas, além de produzir em nós um glorioso fruto para a vida, as aflições nos afastam do mundo e nos fazem buscar a esperança da glória celeste. Quando Paulo diz: pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos,
produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias, e essa glória durará para sempre. Eu quero, já partindo para o final, aplicar aos irmãos fazendo algumas perguntas que podem ser um momento de reflexão para os irmãos. Será que este sofrimento de Deus, esse sofrimento que Deus mesmo traz a nós, não o leva a buscar a Deus em oração e considerar a comunhão com Deus como nunca antes você tenha feito, levando assim a como bater os portões dos céus com incessantes petições? Será que Deus não usa esse sofrimento para fazê-lo examinar a sua própria alma, a fim de descobrir, arrancar e lançar fora as ervas daninhas do pecado que o fizeram afastar de Deus? Quando o Espírito Santo nos ensina que o nosso próprio pecado é uma das causas do sofrimento pelos quais passamos, da angústia que nós vivemos em nossa alma, isso não te faz, querido, odiar ainda mais o pecado com um ódio santo, mas um ódio por esse pecado e pela natureza odiosa desse pecado? Você já não experimentou que o Espírito Santo usa desses sofrimentos de Deus para acabar com a sua confiança em qualquer coisa, seja externa ou dentro de você, para que você aprenda a confiar e descansar somente em Jesus Cristo? Será que através das aflições Deus não o convence de que ele deve ser honrado e glorificado tanto na bonança como na angústia? Queridos, não é sem propósito que nós passamos por dias difíceis. O próprio Deus produz em nós santificação através do sofrimento. Isso ficou muito claro no sermão do reverendo Fábio hoje pela manhã. Quando então você estiver passando por um momento de aflição, de dor, não seja como Jacó, que murmurou lá na mesma história de José, lá em Gênesis 42. Gênesis 42, 36. Olha o que Jacó diz. Então lhes disse Jacó a seu pai: tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. O que Jacó diz aqui é que tudo está contra mim, todas as coisas conspiram contra mim. Na verdade, nós não devemos olhar para a história dessa forma. Nós não devemos olhar e murmurar como fez Jacó. Nós devemos entender toda a aflição e dor que nós vivemos, confiando no triunfo da providência de Deus, como fez Jacó. Vocês pretendiam fazer o que era mal, os homens queriam fazer o que era mal contra mim, mas Deus planejou e orquestrou tudo para o bem, para que diante de todas essas situações eu pudesse salvar a vida de muitos, eu pudesse frutificar e abençoar a vida de muitos. Queridos irmãos, que nós possamos olhar para a providência de Deus e lembrar desses 3 pontos. O primeiro deles é que nós devemos saber e confiar na providência de Deus. O segundo deles é que nós devemos entender que a providência de Deus, ela não opera para o bem de todas as pessoas indistintamente, mas ela opera para o bem dos crentes, dos eleitos de Deus, dos santos de Deus. E esse bem para o qual ela opera não é um bem como nós vemos mundanamente ou materialmente. O bem é um bem espiritual para a nossa salvação, para a nossa santificação na justiça de Deus. Vamos orar novamente para finalizar nossa meditação nessa noite. Senhor nosso Deus, Tu que és eterno, ó Pai, e Tu que governas todas as coisas e faz com que a Tua providência triunfe sobre todas as coisas, quer sejam circunstâncias boas ou ruins, ó Pai. Que o Senhor nos humilhe, ó Pai, com um propósito santo de sermos santificados, de sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, para que venhamos assim, ó Pai, a não andar em
caminhos pecaminosos, mas para que possamos viver uma vida santa e reta, uma vida piedosa diante de Ti, ó Pai. Que ao olharmos para as circunstâncias em que estamos vivendo, não venhamos a murmurar, mas que possamos confiar em Ti, ó Pai. Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és aquele que governa todas as coisas, que dirige o curso da história e que opera tanto no passado como no presente e também continuará a operar no futuro, ó Pai. Nós cremos nessas coisas e queremos clamar, ó Pai, que o Senhor haja e opere em nós através do Teu Santo Espírito para que possamos viver de acordo à Tua palavra, viver de acordo a essa verdade, ó Pai. Sabemos que é difícil passar pelas aflições, mas que nesses momentos nós venhamos a perseverar, a ter paciência e a glorificar o Senhor, pois é isso que a Tua palavra nos ensina a fazer, ó Pai. Ajuda-nos e nós rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos.